Meninas pediram para gravar, a Raina me pediu para gravar, né? É muito bom ver vocês duas aqui. Gostaria de dizer para vocês que todo esforço será bem recompensado. E a gente sabe que todo esforço é bem recompensado. Então vocês são sempre muito guerreiras, né? Vocês nunca faltaram às aulas, então essa demonstração de esforço ela é fantástica, né, meninas? A gente sabe disso. Então vamos lá para as nossas questões de Enem, né? Sempre lembrando vocês, meninas, que o Enem tem uma forma de questão completamente diferente, né? Muitas das questões do Enem, elas são bastante interpretativas, ou seja, muitas questões não precisa se ter um conhecimento muito aprofundado, né, de alguns detalhes, mas o que precisa é ficar atento ao que o texto está dizendo ou que as formas de texto estão dizendo, né? Porque esse texto no Enem ele se apresenta de formas variadas, não só de texto corrido, mas em forma de gráficos, em forma de charges, né? E interpretar essas diversas formas de texto também faz parte das competências exigidas pelo Enem. Tá? Então a gente tem que primeiro ter muita calma, tá? A gente tem que ter muita tranquilidade, porque qualquer forma de nervosismo não permite que a gente erre com facilidade, certo? Então nós vamos começar com a página 123. Deixa eu projetar aqui para você, só deixa eu achar onde é que está essa projeção. Opa. O que vocês estão vendo aí? Nada, né? Ou a tela do meu computador? Ah, aqui, agora eu achei. Vamos lá então. Agora sim, meninas. Vamos lá então. Deixa eu aumentar aqui. Uh, Deixa eu mostrar para vocês então. Um pouquinho. Deixa eu abrir tudo de uma vez só. Aí a gente consegue ir para frente e para trás. Agora sim. O soninho, hein, Thaís? Ah, coisa boa, né? Então olha aqui, ó. Aqui nós temos uma primeira página, tá? Página 123. Aqui começa a área de história dessa apostila que eu tenho. E aí ela vai ali, ó, conhecimentos gerais. Essa aqui seria a primeira página, tá? Página 123, o início da história. Aí aqui seria a página 128. Então, 123, 124, 125, 126, 127 e a primeira seria a 128, certo? Vamos trabalhar com essas hoje e aí depois a gente já está com o material pronto e fica mais fácil, perfeito? Deixa eu aumentar aqui a projeção para vocês, para ficar mais fácil a nossa vida. Então vamos lá, começando com Enem, gente. Com Enem, com Enem, com Enem. Então, a primeira sessão do Enem aqui que nós temos nesse material diz respeito então a conhecimentos gerais de história, tá? Não é nenhuma área específica da história, mas é mais assim abrangendo os conhecimentos gerais, perfeito? Então a questão 1 ela diz o seguinte, questão de 2001, o texto abaixo, gente, 2001 eu fiz Enem, tá? Só para vocês terem uma ideia, 2001 eu fiz Enem. Eu tinha recém acabado o ensino médio e fui fazer Enem. Eu me lembro que eu estava no terceiro ano e foi a data em que as Torres Gêmeas caíram nos Estados Unidos, né? Eu estava matando aula no bar do Percy, lá no Integrado. Eu estudava no Integrado. E nós estava nascendo essa época. E você, provavelmente vocês estavam nascendo. E eu já estava aí terminando meu ensino médio, era um piazito gordito e, abobalhado. Então o texto abaixo reproduz parte de diálogos entre dois personagens de um romance, tá? Quer dizer que a Idade Média durou 10 horas? Perguntou Sofia. Aqui eu já sei o que ele vai dizer, né? Ele vai falar sobre a questão do tempo da civilização humana, né? Então, se nós colocarmos a civilização humana num período de relógio, ou seja, num período cronológico de relógio, a Idade Média seria um período de 10 anos, desculpa, de 10 horas, né? Ou seja, 1000 anos. Se cada hora vale 100 anos, então sua conta está certa. Podemos imaginar que Jesus nasceu à meia-noite, que Paulo saiu em peregrinação missionária pouco antes da meia-noite e meia e morreu 15 minutos depois, em Roma. Até às 3 da manhã, a fé cristã foi uma das mais, foi mais ou menos proibida. Até às 10 horas, as escolas dos mosteiros detiveram o monopólio da educação, que é que aqui fazendo uma referência específica à Idade Média, né, quando a Igreja Católica tem um domínio sobre o conhecimento.
Entre 10 e 11 horas são fundadas as primeiras universidades, que seria ali já no final da Idade Média. Então, eu já vi muitas questões nesse estilo, viu, meninas? Trazendo a lógica do período histórico, e aí a história humana, que a gente vai considerar a história humana civilizatória a partir da invenção da escrita, há em torno de 4.000 anos atrás, na Mesopotâmia, lá na sociedade sumeriana, que é a primeira civilização a aparecer no mundo, a primeira civilização da Mesopotâmia são os sumérios, onde eles desenvolvem aquela escrita chamada escrita cuneiforme. É a partir do desenvolvimento dessa escrita que nós vamos considerar, né? É errado, mas a gente considera tradicionalmente assim, o início da história com o início da escrita. E aí a gente tem que se perguntar o porquê, né, que a gente considera o início da escrita como o início da história. Porque os historiadores têm como base de fonte documental, basicamente, as fontes escritas, perfeito? Claro que o historiador também vai trabalhar com fonte material, né, com resto de roupa, com resto de utensílios, mas esses utensílios, esses bens materiais de estudo, eles são mais utilizados pela antropologia e pela arqueologia. A história também estuda esses materiais, mas a história tem um trabalho mais aprofundado com a escrita, perfeito? Agora, nos últimos anos, ali a partir da década de 70, os historiadores passam a também utilizar um outro material chamado história oral, ou seja, aquilo que os avós contam para a gente antigamente, também é utilizado como fonte de conhecimento, né, pelos historiadores. E os historiadores, eles nunca podem pegar essa fonte escrita, ou essa fonte oral, ou essa fonte material, e simplesmente copiar o que elas estão dizendo, né? Dizer, não, a fonte diz tal coisa é verdade. É preciso fazer um trabalho hermenêutico em torno dessas fontes, dessa fonte escrita, dessa fonte oral. E o que seria esse trabalho hermenêutico? É um trabalho de interpretação. É um trabalho de ler nas entrelinhas o que aquele documento realmente quer dizer. Porque, por exemplo, se eu pegar o caderno da Suelen daqui a 10 mil anos, por exemplo, vou encontrar lá um recadinho da Suelen para a Thaís, né? E aí o historiador há 10 mil anos vai ver esse recado e vai dizer, não, a Thaís era uma pessoa maravilhosa, porque a Suelen colocou aqui como uma pessoa maravilhosa. Mas o historiador daqui a 10 mil anos, ele tem que perceber que a Suelen era muito amiga da Thaís. Né? Então que ele tem que guardar também esse fato de ser também, como é que a gente diz, ser amiga da Thaís, e dela estar botando ali no papel algo a mais e que de repente não represente 100% a Thaís. Então, essa análise que o historiador faz de tentar diferenciar, né, o que é a amizade e o que é real, né, dessa descrição da Sueli enquanto a Thaís, a gente vai chamar esse processo de processo hermenêutico, interpretativo, tá? Esse livro, onde se tirou esse diálogo, é um livro muito bom, gente. Eu tenho ele aqui em casa, se vocês quiserem. É um dos livros assim que é um dos maiores best-sellers da história humana, né? Um dos livros assim mais lidos hoje nas universidades, que é o Mundo de Sofia. Tá? Inclusive, o último capítulo é o melhor de todos. Né? E eu sempre, quando eu empresto ou falo sobre o livro, sempre digo, o último capítulo é o melhor de todos. Né? Inclusive, se eu fosse ler de novo, eu não leria todo ele, eu leria só o último capítulo, mas tudo bem. No ano de 476, a época da queda do Império Romano, tem sido usado como marco para o início da Idade Média, perfeito? Um período de 1000 anos. De acordo com a escala de tempo apresentada no texto, que considera como ponto de partida o início da era cristã, pode-se afirmar que... Então aqui, gente, é tudo uma questão que nós vamos ter que botar no papel essas informações e reler o texto. Não tem como fazer diferente, certo? Aqui eu só queria lembrar vocês, antes de nós fazermos esse processo de botar no papel, eu queria deixar bem claro para vocês que em 476, o último imperador romano cai nas mãos dos bárbaros érulos, certo? Que era um grupo de bárbaros lá do norte do Império Romano. E aqui então se considera pela historiografia a data inicial do final, né, a derrocada final do Império Romano e o início da Idade Média. Isso aqui, meninas, é século V, tá? E a Idade Média vai até o século XV, até 1453, quando o exército turco-otomano invade Constantinopla. Tá? Então, nós temos um período de 1000 anos que vai do século V ao século XV, esse é o período da Idade Média. Mas ele está inserido no nosso texto num período maior. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um papel aqui para facilitar a nossa vida. Para facilitar a nossa vida, a gente vai ter que reinterpretar esse texto aí. Deixa eu ver aqui, então.
Vamos rever o texto aqui. Eu tenho dificuldade nessa parte lógica, matemática, mas vamos lá. Então vamos lá. Quer dizer então que a Idade Média durou 10 horas. Então vamos botar lá, Idade Média, 10 horas. Perfeito? Se cada hora vale 100 anos, então vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer essa escala. Uma hora é igual a um século, 100 anos. Perfeito? Opa, deu treta aqui. Se cada hora vale 100 anos, então a sua conta está certa. Podemos imaginar que Jesus nasceu à meia-noite. Então vamos colocar a meia-noite é o ponto zero, né? Seria o nascimento de Jesus, ponto zero, meia-noite, tá? Que Paulo saiu em peregrinação missionária pouco antes da meia-noite, ou seja, um pouco antes nascimento de Jesus, tá? Então, um pouco antes do nascimento de Jesus, saiu em peregrinação missionária pouco antes da meia-noite e meia, e morreu 15 minutos depois, em Roma. Até as 3 da manhã, a fé cristã foi mais ou menos proibida. Então nós temos aqui, ó, da meia-noite às 3 da manhã, nós temos 4 horas, perfeito? Ou seja, 4 séculos. Então a gente tem que perceber que o Edito de Milão, que é o primeiro édito lá em 313 depois de Cristo, é o primeiro édito que vai permitir o cristianismo. Então, até esse édito, os cristãos são perseguidos no Império Romano. A partir de 313, que é o Édito de Milão do imperador Constantino, se liberta o culto cristão no Império Romano. Então, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu tenho aqui 313, o Édito de Milão. Perfeito? Deu para entender esse raciocínio? Até as 3 da manhã, a fé cristã foi mais ou menos proibida. Até as 10 horas, as escolas dos mosteiros tiveram um monopólio da educação. Então, se nós temos a Idade Média 1000 anos, 10 horas é 1000 anos. É justamente no final da Idade Média, bem lá no finalzinho da Idade Média, que vão começar a surgir as universidades, que vão começar a surgir, né, a arte renascentista, que são todos aqueles aspectos modernos que rompem com a Idade Média, perfeito? Então, 10 horas corresponde a 1000 anos, quando os mosteiros tiveram o monopólio da educação durante esse tempo, e das 10 às 11 começa então a derrocada, né, o fim da Idade Média com o surgimento das universidades, perfeito? Para mim, meninas, deixa eu ver ali as alternativas. As grandes navegações tiveram início por volta das 15 horas. Por quê? Porque aqui nós temos o século XV, perfeito? E aí nós temos que perceber quando é que começam as grandes navegações. O pontapé inicial das grandes navegações é 1415. 1415. Nós estamos aqui no século XV, onde os portugueses chegam no norte da África, numa cidadezinha chamada cidade de Celta. E aqui nós temos o pontapé inicial. Então, 15 horas, né? Eu tenho meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dá bem certinho, gente. O século XV é o período, então, das grandes navegações. Então, a alternativa é a A. Perfeito? Mas vamos ver por que outras estão erradas. A Idade Moderna teve início pouco antes das 10 horas. Não, a Idade Moderna só vai ter início depois das 15 horas. Por quê? Porque é um período aí um período de 1000 anos, tá? O cristianismo começou a ser propagado na Europa no início da Idade Média. Não, o cristianismo começa a ser propagado, você não precisa nem saber essa escala de horas. O cristianismo nasce no Império Romano. Tanto que nós vamos chamar de Igreja Católica Apostólica Romana, porque não nasce na Idade Média, ela nasce no Império Romano, já no final do Império Romano, mas ela só se difunde, se consolida a partir aí, né, da Idade Média. As peregrinações do apóstolo Paulo ocorreram após os primeiros 150 anos da era cristã. Paulo ocorreram após os primeiros 150 anos da era cristã. Gente, o Paulo conviveu, né? O apóstolo Paulo conviveu com Jesus. Então ali ele morreu 20 e poucos anos, 30 e poucos anos depois de Jesus. Eu não posso dizer que são 150 anos, né? Ele muito antes disso, né? Ele já vem propagando essas peregrinações. E aí, os mosteiros perdem o monopólio da educação no final da Idade Média. Essa também estaria certa. Deixa eu conferir esse gabarito aí, meninas. Deixa eu ver aqui no material. História 1A, é a A.
Tá? Então, vamos perceber que a primeira coisa que a gente tem que perceber, meninas, é o seguinte: o Enem nunca, não é como vestibular, né? Porque ele é TRI, ele não tem uma questão certa e todas estão erradas. Nós temos uma escalada de verdade, tá? Nós temos uma questão que ela não é certa, mas ela está no caminho da correta, né? Ela está no mesmo sentido, ela faz sentido, né? Quando a gente lê ela, mas tem uma sempre que é mais verdadeira do que a outra, tá? Por quê? Porque ela está tentando ver qual que é a tua habilidade histórica frente, né, a essa competência que está sendo abordada. E aqui, então, ele precisa saber qual que é o teu grau de compreensão de determinado assunto, certo? Os mosteiros perderam o monopólio da educação no final da Idade Média, tá certo, tá? Por que que a minha... Por que que a A tá mais certa? Porque a A ela tem uma relação mais íntima com a questão do texto. Porque a questão do texto vai trabalhar com uma escala matemática em relação a horas e a tempo histórico, né? Então, a que condiz mais com essa lógica de horas com tempo histórico é a A. Mas a E não deixa de estar errada. Mas o único problema é que ela não tem uma efetiva comparação, uma efetiva relação com o enunciado da questão. Perfeito? Perfeito, meninas? Vamos lá então para 2, questão 2 de 2003. 2003 eu já estava na faculdade, tá? Para o registro dos processos naturais e sociais, devem ser utilizadas diferentes escalas de tempo, por meio... gente, eu odeio isso aqui, tá? Só para deixar bem claro. Ele mexe com matemática, eu já me atrapalho todo, fico nervoso. Para registros de processos naturais e sociais, devem ser utilizadas diferentes escalas de tempo. Por exemplo, para a datação do sistema solar é necessária uma escala de bilhões de anos, enquanto para a história do Brasil basta uma escala de centenas de anos, né? Ou seja, o Brasil aí tem pouco mais de 500 anos de história. Assim, para os estudos relativos ao surgimento da vida no planeta e para os estudos relativos ao surgimento da escrita, seria adequado utilizar, respectivamente, escalas de... Então, olha, por que o cara fez essa questão? Para dar noção do aluno que a história da humanidade, ou seja, a história dos seres humanos, ela é muito curta, ela é muito pequena, se nós compararmos com a história do planeta Terra. Né? Tem muito aluno de ensino médio do primeiro ano que pergunta: Rafa, os homens pré-históricos conviveram com os dinossauros? E é uma coisa muito absurda tu fazer uma pergunta dessas. Claro, para um aluno de primeiro ano não é absurdo, mas para quem tem um certo conhecimento já sabe que isso é absurdo, é uma coisa incomparável, né? Então, é justamente para ter essa noção de escala da relação do período da história do mundo, do globo, né, com a história da humanidade. Então, milhares de anos e centenas de anos, então, para a vida do planeta, o que o texto diz são bilhões de anos, e não milhares de anos. Tá? Enquanto para a história do Brasil, nós temos centenas de anos. Então, só pode ser a E, gente. Né? Para a vida do planeta tem uma referência de bilhões de anos, e para a vida da escrita eu tenho milhares de anos. Porque a escrita foi desenvolvida há 4.000 anos na Suméria. Perfeito? Então, a escrita, e aí a pessoa pode se confundir com a questão da história do Brasil, né? Mas a escrita é milhares de anos. A escrita é entre 4 a 5 mil anos atrás. E a história do globo terrestre, né, da planeta, é bilhões de anos. Gente, vocês viram como essa questão é uma questão fácil, uma questão elementar? Então, tem algumas questões que a gente fica meio assim, será que é, será que não é? Eu preciso que vocês não tenham essa insegurança, que vocês sejam seguras, né? Que vocês estejam... Eu sei o quanto é difícil dizer e fazer, né? Eu sei o quanto a gente fica nervoso com essas provas, mas eu preciso que vocês tentem fazer esse trabalho psicológico no sentido de garantir e confiar no taco de vocês. Porque, no geral, são questões muito elementares. Na outra, por exemplo, na 1, se você tivesse marcado a E em vez da A, o teu grau de nota, né, a tua numeração de nota, ela não seria completamente baixa. Ela teria um índice um pouco mais alto, perfeito? Diferente se tu tivesse marcado aqui a B, a C ou a D, onde elas estão completamente erradas, e aqui tu perderia completamente a tua nota. Tá? Então, olha como é interessante o TRI, eles conseguem perceber até quem está colando e quem não está colando. Porque se tu tem um grau de conhecimento numa questão, né, e na outra questão tu não tem grau nenhum, isso é esquisito, tu entende? Então, tu acertou a questão máxima numa questão e na outra tu não acertou nada.
Então, tu não manteve nenhuma escala de conhecimento, tá? Então, eu consigo detectar até quem está tentando dar o migué e quem não está. Perfeito? Olha 3, meninas. Vamos ver lá, então. Esse texto é muito famoso, tá? Esse texto tem muitas questões tem em muitos materiais didáticos, tá? Que vai falar sobre esse autor é judeu do século XX e ele vai falar um pouco sobre o desenvolvimento da história, ou melhor, da historiografia. Deixa eu explicar melhor isso para vocês. A história, até uma certa altura do campeonato da humanidade, ou até ali a década de 60, década de 50, nós tínhamos uma história muito chamada macrohistória. O que se estudava nessa macrohistória era grandes guerreiros, grandes generais, grandes reis, grandes eventos históricos. Só que essa historiografia macro, né, dos grandes eventos, dos grandes personagens, ele acaba excluindo pessoas comuns como eu e como vocês, que também fazem parte da história, que também somos sujeitos da história. Então, por exemplo, quem é que construiu as pirâmides? Será que foi o faraó? Claro que não. Foram os servos do faraó. Só que essa história macro, ela deixa de lado esses servos do faraó. E esse autor vai começar a dizer, não, tem pessoas simples do povo que também fazem história, que também constroem cidades, que também constroem civilizações, e que elas também fazem parte da história, né? E que elas também devem ser incluídas, né? Elas também devem ser incluídas, né, na escrita histórica. Então vamos lá para o texto da 3. Quem construiu Tebas, não Tobas, viu, meninas? Tebas das 7 portas. E aí, na antiguidade, nós temos várias cidades de Tebas, né? Nós temos Tebas, por exemplo, do Egito, nós temos Tebas na Grécia. Nos livros estão os nomes dos reis. Olha só, nos livros estão os nomes dos reis, dos grandes personagens. Arrastaram eles os blocos de pedra? Os reis puxaram pedra para fazer construção de Tebas? Claro que não, né? E a Babilônia, várias vezes destruída, quem reconstruiu tantas vezes? Foram os reis? Então, essa é a pergunta que ele se faz. Em que casa de Lima Dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? Porque é uma das maiores muralhas, né, uma das maiores construções da humanidade. Os operários que construíram aquilo, para onde é que foram? Será que eles estão glorificados nos livros de história antigos, né? E a grande Roma está cheia de arcos do triunfo? Quem os ergueu? Sobre quem triunfam os Césares, né? Sobre quem triunfam os Césares. Então, a história só conta história, né? A história só conta história, isso mesmo, isso chama-se historiografia. A história só conta história dos grandes e deixa de lado os pequenos, que também são importantes nessa construção. Partindo das reflexões de um trabalho que lê um livro de história, o autor censura a memória construída sobre determinados monumentos e acontecimentos históricos. A crítica se refere ao fato de que, aqui nós temos essa questão até a habilidade e a competência que ela aborda, tá? Olha, os agentes históricos de uma determinada sociedade deveriam ser aqueles que realizam feitos históricos ou grandiosos, por isso ficaram na memória? Não, está errado. Ele está fazendo uma crítica a esse modelo de historiografia, né? Os agentes históricos que passam para os livros e ficam, né, registrados na história são só aqueles que fazem feitos históricos, feitos heróicos e grandiosos? Não, porque o historiador está puxando a brasa para aqueles que não são heróis, que não são grandes. Então A está errada. Olha B. A história deveria se preocupar em memorizar os nomes dos reis e dos governantes das civilizações que se desenvolveram ao longo do tempo. A mesma coisa que a A. Né? A história tem como função memorizar o nome de reis. Gente, tu tá botando a história na lata do lixo. Aqui para essa alternativa, Pode dizer que a história serve para memorizar. História não serve para memorizar. Meus alunos, sempre que eu tenho turma nova, a primeira coisa que eles perguntam, professor, tu cobra data e nome na prova? Eu digo, claro que não, velho. Eu cobro que tu compreenda um processo histórico. Né? E isso que é para mim a história, é um processo. E não o nome do fulano, da fulana. Né? Eu estou fudendo para isso. Então, a alternativa B traz a mesma relação da A, dando importância aos grandes e deixando de lado, né, o povo marginalizado, né? Os esquecidos da história, como a gente diz. Olhem a C, meninas. Grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores.
mas sua memória está vinculada aos governantes das sociedades que as construíram. Para mim, essa está certa. Ou pelo menos ela é uma das certas, né? Então, grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores, e não pelos heróis, não pelos generais, tá? Mas sua memória está vinculada aos grandes, o que faz com que a gente acabe esquecendo os pequenos. Perfeito? Deu para entender, meninas? Meninas, se eu estiver falando coisa muito difícil para vocês, né? Se eu tiver, vocês podem dizer, Rafa, eu não entendi nada, tô achando uma bosta, pode dizer, viu, meninas? Tá bem tranquilo. Agora vamos ver as outras. Porque a A e a B, para mim, estão completamente erradas. A C está certa, mas é bom a gente compreender que tem essa escala de corretas, né? Então, quando a gente conseguir perceber qual é a quase correta, né? A semi-correta e a completamente correta, eu acho que a gente compreende mais esse sistema, tá? A D, os trabalhadores consideram que a história é uma ciência de difícil compreensão, pois trata das sociedades antigas e distantes no tempo. O texto não está dizendo que os trabalhadores compreendem a história como difícil, né? Eu não vejo, tá muito diferente. Mas como é que a imagem desse trabalhador é passada pela história? E não como é que o trabalhador compreende a história. Então tá errado. A E. A civilização citada no texto, embora muito importantes, permaneceram sem terem sido alvos de pesquisas históricas. Gente, qual que é a sociedade que não é alvo de pesquisa histórica? Para mim, a semi-certa, aquela que dá uma... né, que para mim é a D. A D é que te dá uma noção assim de que puxa mais para o povo esquecido, para o trabalhador, do que para os grandes líderes, tá? Então, para mim, é completamente certa é a C, e a que daria para ganhar uma notinha seria a D aqui. Perfeito? E olha que interessante nesse material, gente. Eu consigo saber qual que é a competência e qual que é a habilidade. E eu queria fazer isso com vocês em outro momento, né? De nós fazermos a leitura e a compreensão de todas essas habilidades e competências de história. Eu acho que seria interessante para nós também, tá? E aí eu consigo até navegar um pouco ali também na geografia, um pouco na sociologia, tá? Inclusive, vou trazer uma ideia aqui, tá? A gente podia fazer uma aula, eu e o Claudionei juntos com vocês. E a gente podia ver essas habilidades, essas competências juntos, nós dois juntos. A gente ia falando e explicando e a gente fazia essa leitura juntos. Vamos desenvolver essa ideia aí? Falem com o Claudião no WhatsApp, não sei se vocês têm o WhatsApp deles. Claudião, vamos fazer uma leitura aí das habilidades e competências do Enem, junto com o Rafa. Ele vai adorar, tá? Dependendo até convido ele para tomar uma sopa e eu vim aqui em casa. Aquele lendo do Claudionei. Esses dias ele veio, a gente se divertiu pra caramba. Na 4 então, meninas, vamos para a questão 4 então. A Praça de Concórdia, antiga Praça de Luís XV, é a maior praça pública de Paris, inaugurada em 1763, pouco antes da Revolução Francesa, né? Então aqui nós já temos que fazer essas relações. 1763, o rei Luís XV da França, o rei Luís XVI foi o que foi decapitado na Revolução Francesa. E a Revolução Francesa é 1789. Então o texto já começa a falar da França um pouco antes da Revolução Francesa. Então, quando tu começa a fazer essa leitura, tu já tem que se ligar no período e corte cronológico que está inserida a questão, tá? Tinha em seu centro uma estátua do rei, situada ao longo do Sena, do rio Sena, né? Ela é intersecção de dois eixos monumentais. Bem nesse cruzamento está o obelisco de Luxor, decorado com hieróglifos que retomam reinados do faraó Ramsés II e do Ramsés terceiro. Ramsés, só lembrando vocês que o Ramsés III é o auge da sociedade egípcia lá no Novo Império, na última fase da história egípcia, tá? E ele é o maior imperador. Em 1829, foi oferecido pelo vice-rei do Egito ao povo francês, e em 1836, instaurado na praça diante de mais de 200 mil espectadores e da família real. Bom, qual que é a relação da França com o Egito? Quem descobriu grande parte dos materiais arqueológicos lá no Egito, ali no século XIX, que é o século que está dizendo ali, né, 1829, 1836, foram arqueólogos franceses. Inclusive a pedra Roseta, que permitiu que os egiptólogos, né, desvendassem a escrita egípcia, né, o hieróglifo, foi encontrado por franceses no século XIX. Então a presença de arqueólogos franceses no Egito é muito grande.
o que vai fazer essa relação política entre Egito e França, né, trazendo monumentos para cá. Agora, por que ele está fazendo uma relação do monumento do século XVIII com o monumento do século XIX? Eu não sei, nós vamos ter que ver o resto da questão. Vamos lá então, meninas? Meu Deus, como é, e agora? Como é que eu faço para passar para frente isso aí, tchê? Aqui. Vamos lá então, continuando, meninas, ainda naquela questão. Opa! Vamos lá então. Estão conseguindo ler aqui? Tá bem visível para vocês, gurias? Então, olhem só. A constituição do espaço público da Praça de Concórdia, ao longo dos anos, manifesta o ou a lugar da memória na história nacional. Tem lógica, né? Porque basicamente é para isso que servem os monumentos, né? Para preservar uma memória comum à sociedade, ou seja, uma memória uma memória solidária, uma memória comunitária, perfeito? Então eu deixaria essa aqui como não 100% errada, tá? Caráter espontâneo das festas populares, gente, eu não vejo relação nenhuma das festas populares, né, com a relação política entre dois estados e a arqueologia. Tá? Eu não vi nada no texto que me traz a ideia de festa popular, tá? Mesmo a presença de 200 pessoas ali. Lembrança da antiguidade na cultura local, eu achei ela simples. Eu achei ela, sabe... Gente, eu não sei o gabarito, eu tô tentando interpretar junto com vocês. Na minha interpretação, essa C, ela, tipo, só para lembrar a cultura da antiguidade, não sei, né? Porque, por exemplo, se nós pegarmos Luís XV, o monumento que lá ainda está, não é antiguidade, é modernidade. Né? E outra, só para lembrar o rei, ou para fazer uma relação com a nacionalidade, o passado histórico dos franceses? Para mim tem uma relação muito mais íntima com a A. Então a C eu também descartaria. D, triunfo da nação sobre os países africanos. Opa, aqui surgiu uma coisa interessante. E olha a interpretação que eu faço. O que está ocorrendo em 1823, 1829, como o texto diz ali, os números das datas? Eu já tenho na Europa o que eu chamo de imperialismo. O domínio da França em Europa industrial sobre regiões periféricas como a África. Perfeito? Inclusive o canal de Suez, quem construiu foram os franceses no século XIX. Então, a D, para mim, assim como a A, também tem uma relação interessante, tá? Porém, entretanto, contudo, se for essa questão certa, a D, o imperialismo não tem nenhuma relação com o Luís XV, da Revolução Francesa, tá? E a E, declínio do regime da monarquia absolutista. Sim, mas aí está relacionada só com o Luís XV, mas não com o outro, certo? Deixa eu ver qual que é o gabarito aqui. O gabarito é A. O gabarito é A. Tá? E, como eu disse para vocês, a A está muito certa, porque tanto o monumento do século XVIII quanto o monumento do século XIX vão expressar um sentimento de nacionalismo, de pertencer a um povo que tem uma história em comum. E essa é basicamente a função dos monumentos, né? Fazer a gente relembrar do nosso passado. Se vocês forem nas praças aqui em Passo Fundo, vocês vão ver busto de personagens políticos, né, do Rio Grande do Sul, ao longo do século XX e século XIX. Então, por que eu tenho um monumento com o rosto de uma pessoa? Né, para a gente poder sempre se lembrar desse passado em comum. Agora, gente, eu poderia sim fazer uma relação com a D. Agora, por que a D não estaria 100% correta? Porque a D está apenas relacionada com o século XIX, com o monumento do século XIX. Agora, não está relacionado com o monumento do século XV, porque no século XV, desculpa, do século XVIII, né? 1763 disse o texto, né? 1763 eu não tenho imperialismo. Tá? Então ela é restrita ao imperialismo do século XIX, mas ela não faz uma relação com o século XVIII. Então é a A, porque a A ela comporta a memória tanto referente ao século XVIII quanto a memória do século XIX. Deu para entender isso? Muito complicado, Su. É só uma questão de habilidade, tá? E essa habilidade a gente só desenvolve fazendo. Perfeito? Eu só tenho medo, assim, de às vezes ser muito didático ou muito repetitivo, certo? E eu quero que vocês me digam, Rafa, tá bom, a gente já entendeu. Porque a minha ideia é não entrar com o gabarito, né? E tentar também interpretar junto com vocês e errar junto com vocês para a gente poder fazer esse raciocínio e principalmente desenvolver esse raciocínio, tá? Na 5, vamos para 5 então.
Eu sempre, gente, ó, uma coisa que eu faço e que eu vou pedir para vocês fazerem também. Antes de ler o texto, vê a fonte. Sempre. A data em que o texto foi escrito, o autor e o nome da obra como um todo, tá? Porque ela já diz muita coisa, certo? Então, é 2015. Eu sei, por exemplo, que em 2015 nós estamos no início de uma crise internacional, que é a crise de commodities no mundo, que começa, na verdade, ali em 2014, mas se acentua em 2015, a Dilma Rousseff cai em 2016. Então o Brasil está em plena crise, né? Uma crise que é internacional e que foca no Brasil. Então, olha a relação que eu fiz. Só de eu ver a data em que a reportagem foi escrita do Globo, eu já sei mais ou menos o que está se passando no Brasil e no mundo naquele período. Tá? Então vamos lá. A Unesco condenou a destruição da antiga capital assíria de Nimrud, no Iraque, pelo Estado Islâmico com a agência da ONU, considerando o ato como um crime de guerra, né, um crime contra a humanidade. O grupo iniciou um processo de demolição de vários sítios arqueológicos em uma área reconhecida como um dos berços da civilização. Gente, aqui está intimamente ligada com a presença dos Estados Unidos no Afeganistão. Então, em 2001, né, as Torres Gêmeas são destruídas. Em 2003, né, 2002, 2003, os americanos já vão invadir o Afeganistão. E os americanos só se retiram oficialmente do Afeganistão em 2013. Então, a presença americana foi de 10 anos no Afeganistão. Perfeito? E quando os americanos saem em 2013, logo se forma um grupo terrorista que usava em partes as armas deixadas pelos norte-americanos, chamado Estado Islâmico. Que ali em 2015 estava em alta, né, o Estado Islâmico. Hoje ele perdeu muita força, mas nessa época estava muito em alta. Era considerado na época o maior grupo terrorista e extremista de todos os tempos. Perfeito? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? A relação que eu estou fazendo da data com o período histórico? Claro, se tu for fazer o Enem esse ano, é mais fácil, né? Porque ele provavelmente vai fazer um vínculo com eventos desse ano, o que vai estar mais fresco na memória de vocês. O tipo de atentado descrito no texto tem como consequência para as populações dos países como o Iraque a destruição da homogeneidade cultural. Gente, homogeneidade é se a cultura é homogênea, a cultura ela é igual para todo mundo, não é isso que está dizendo, né? Destruição do patrimônio histórico, para mim, é essa. Eu, inicialmente, tinha de patrimônio histórico. Eu acho que o Estado Islâmico, né, destruindo monumentos dos assírios, dos mesopotâmicos, né, em geral, isso é uma destruição de patrimônio histórico da humanidade. Tanto que é uma intervenção da ONU dizendo como crime de guerra. Para mim é essa, tá? Controle ocidental não pode ser, porque o Estado Islâmico não é ocidental, né? Ele é islâmico oriental. Unidade étnica. Poderia dizer que o Estado Islâmico está tentando implementar uma unidade étnica, mas gente, o Estado Islâmico não é composto por unidade étnica. Existem pessoas do Estado Islâmico que vêm da Síria, tem pessoas que vêm do Estado Islâmico que vêm do Irã, né? Do Irã não, porque a Irã é xiita, né? Mas que tem gente do Estado Islâmico que vem da Arábia Saudita. Então não é um grupo etnicamente unido, né? Ou homogêneo. E religião oficial. Para mim é B, gente. E essa questão, para mim, ela é muito elementar, porque o texto fala sobre destruição de patrimônio histórico. Então, para mim, não tem erro. Vamos ver o gabarito aqui. A 5 é B de ponta. Tá? Então, ao mesmo tempo que nós temos questões que são, né, mais interpretativas, que fazem a gente pensar um pouco mais, nós temos questões que são muito elementares, gente. Como essa, né? A gente tem que perceber que vocês não são mais do ensino médio, né? Vocês já têm uma caminhada de cursinho. Vocês já têm uma habilidade racional muito maior do que essa piazada de ensino médio, meninas. Então, é muito provável que um piá de primeiro ano do ensino médio fique com essa questão e fique atrapalhado. Mas aí vocês que já têm uma caminhada, ficam com essa questão, tipo, Rafa, mas essa questão aqui não tem nem pé nem cabeça, né? Tá? Vamos para 7? 6, desculpa. Olha 6. Quem que tá chorando É aí? o Heraldinho. Eu vou pegar ele no colo. Vem. Oh, meu Deus do céu. Ó, e olha a roupa dele, ó. A roupa dele é de estrelinha. E olha o meu. Olha o Ai, meu Deus do céu. o meu também é de estrelinha. Tá combinando, ó, pra passear na rua. Hein? Eu de chambre de Adorei. estrelinha e o Heraldinho de chambre de estrelinha também. Vamos lá. Meninas, olha só. Nós temos aqui as famosas iluminuras. É um tipo
uma típica arte medieval, certo? Por que se usavam as iluminuras na Idade Média? Vale a pena lembrar aqui que 90% da população medieval era analfabeta, não sabia ler e escrever, né? É um período de atraso intelectivo, né? Principalmente a Alta Idade Média. Então, como é que eles contam histórias? Como é que eles, né, revelam informações? Através de desenhos, perfeito? E esses desenhos, se nós formos ver eles, gente, eles revelam, né, as principais características de uma sociedade medieval. Porque se nós pegarmos qual que é a principal característica econômica da Idade Média? Ah, Rafa, eu lembro da aula de história. É a agricultura de subsistência. Diferente da agricultura egípcia, que é uma agricultura de produção em larga escala, aqui se produz só o que é suficiente. Então é uma sociedade extremamente ruralizada, uma sociedade extremamente campesina. E essas imagens, elas vão retratar justamente a relação dos seres humanos com o campo, né? Então, são figuras, né, medievais. Bom, e aqui nós temos o calendário medieval do século XV, perfeito? Como é que normalmente as comunidades históricas, as sociedades históricas contabilizam o tempo? Por sazonalidade, ou seja, por períodos do ano. Até porque a produção está relacionada com os períodos do ano. No Egito, por exemplo, a agricultura dependia das cheias e das vazantes. Então, toda a contabilidade dos calendários era feita em torno dessas cheias e dessas vazantes, certo? Na Idade Média também, nós temos, então, períodos com temperaturas diferentes, né? E cada período eu tenho uma produção agrícola diferente. Então, o calendário está relacionado com o clima, né? E a produção em determinado período do ano, certo? Gente, isso é óbvio, né? Se é uma sociedade essencialmente agrícola, eles vão fazer um calendário que é útil, ou seja, um calendário tendo como base os períodos agrícolas na Idade Média, tá? Olhem só, então, os calendários são fontes históricas importantes na medida em que expressam a concepção de tempos das sociedades, ou seja, como cada sociedade contabiliza o tempo. Nós, por exemplo, usamos um calendário chamado calendário gregoriano, né? Lá do Papa Gregório VII, quando ele refaz o calendário. Agora, os judeus usam outro calendário, os muçulmanos usam outro calendário. Cada sociedade tem uma forma de contabilizar o tempo, perfeito? Essas imagens compõem um calendário medieval de 1460 a 1475. A cada uma delas representam um mês de janeiro a dezembro. Com base na análise dos calendários, aprende-se uma concepção de tempo. Vamos ver lá o que diz na próxima questão. Uma compreensão de tempo cíclica, marcada pelo mito arcaico do eterno retorno. Gente, cíclica sim, né? Porque assim como o rio Nilo, ele sobe, ele desce todo ano, sobe e desce todo ano, ou seja, ele é cíclico, né? Inclusive, a ideia de passagem para o mundo dos mortos entre os egípcios também é uma ideia cíclica, tá? Então, a ideia dessa questão cíclica, para mim, ela está quase certa, viu? Marcada pelo mito arcaico do eterno retorno. Tem um filósofo contemporâneo chamado Friedrich Nietzsche, que ele vai fazer uma filosofia, a gente chama de filosofia do martelo, porque ele quebra o padrão filosófico estabelecido até então, que ele vai desenvolver uma teoria que é a teoria do eterno retorno, certo? Então, eu fiquei com medo aqui, ó, porque esse mito arcaico do eterno retorno, fazendo uma relação com o Friedrich Nietzsche, ele é contemporâneo, não antigo, tá? Mas a ideia de uma sociedade e de uma natureza cíclica, ela é presente em todas as sociedades da antiguidade, perfeito? Então, principalmente com essa relação do tempo. Então, eu não vou descartar ela, vou deixar uma interrogação. Na B, humanista, identificada pelo controle das horas de atividades por parte do trabalhador. Gente, se é medieval e é rural, ela não é humanista. Porque o evento humanista, ele é moderno. Ou seja, o humanismo renascentista, ele rompe com o teocentrismo medieval. E aqui nós temos um calendário medieval. Então, eu não colocaria ele no mesmo barco do humanismo. Perfeito? Eu nem vou ler, eu nem vou considerar o resto do texto. Só o fato de ser humanista, na Idade Média, para mim está errado. Perfeito? Mas vamos deixar de lado. Escatológica. Eu não sei o que é escatológica. Escatológica é que prevê um fim. E esse fim, normalmente, ele é cruel. A Bíblia, por exemplo, quando ela traz o Apocalipse é uma ideia escatológica.
É uma ideia onde um fim máximo, onde uns serão salvos e outros vão para o inferno. Eu não vejo nada escatológico ali. Perfeito? Eu não vejo nada escatológico. Essa é a visão religiosa sobre o trabalho. E também não vejo nada relacionado à religião e trabalho. Ali eu só vejo trabalho. Então eu vou descartar completamente a C. Certo? D, natural, expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano. A mais certa para mim é a D. Se eu estivesse fazendo o Enem, eu diria é a D. Porque 12 meses do ano relacionados com a agricultura só pode ser uma relação com as estações do ano, porque eu dependo dessas estações do ano para fazer agricultura. Perfeito? Vamos ver a última. Romântica. O romantismo ele é posterior, né? Uma área da literatura, é um princípio literário que ele é posterior. Eu defendi uma visão bucólica da sociedade. Procura aí o que é bucólica, que eu não lembro, meninas. Alguém procura aí, por favor? Ou eu procuro rapidinho aqui. Eu não me lembro o que é bucólico, vocês lembram? Bucólico. Relativo aos pastores de qualquer tipo de rebanho e seus animais. Para, diabo! Relativo à vida e os costumes do campo, campestre. Aqui nós temos cenas de criação de animais e de agricultura, né? Então o bucólico está inserido no contexto. Deixa eu voltar lá para o meu material. Romântica, definida por uma visão bucólica da sociedade. Sim, uma visão bucólica da sociedade, mas não romântica, né? Ela é muito mais natural. Inclusive, a gente vai chamar essa economia de economia natural, ou economia agricultura de subsistência. Eu iria DD. Deixa eu ver o gabarito aqui. Essa é a 6, né? 6D. Fechou? Tranquilo? Então, assim como a anterior, é uma questão bem elementar, né, gente? Uma questão bem tranquila de se trabalhar, tá? Vamos lá, então. Na questão 7 de 2016, uma questão mais recente, nós temos na primeira imagem uma pessoa fabricando um violão. Acredito ser um violão, né? Então, é um trabalho bem artesanal, é um trabalho de construção de violão. O que aqui traz a ideia de musicalidade renascentista, de artesanato moderno, tá? E o texto, aí fazendo uma relação com o texto 2, tá? Então o texto 2 fala sobre a cultura política e leituras do passado, historiografia e ensino de história. Eu não conheço essa obra aí. Olha o texto 2 então. A eleição dos novos bens, ou melhor, de novas formas de conceber a condição do patrimônio cultural nacional, também permite que diferentes grupos sociais, utilizando as leis do Estado e o apoio de especialistas, revejam as imagens e alegorias do seu passado, do que querem guardar e definir como próprio identitário. Eu vou ter que ler de novo, vocês se importam? A eleição dos novos bens, ou melhor, das novas formas de conceber a condição do patrimônio cultural nacional, também permitem que diferentes grupos sociais utilizando as leis do Estado e o apoio de especialistas revejam as imagens e alegorias do seu passado, do que querem guardar e definir como próprio e identitário. Gente, é muito parecido com a primeira questão que nós fizemos aqui, né? Que é aquela do macrohistória, o que é patrimônio histórico e o que não é patrimônio histórico. Bom, o que define o patrimônio cultural de um povo? Será que é o governo? Ou será que é o próprio povo? Então, a gente tem normalmente nesse patrimônio histórico, né, nessas coisas que representam a cultura de um povo, que representam a nação de um povo, eu tenho, por exemplo, bens imateriais, como a música. A música é um bem imaterial que representa a cultura de um povo. Se pegar a música brasileira, a gente tem inserido ali todas as características da nação, né? Todas as características da cultura. Agora também temos bens materiais, como por exemplo o instrumento musical. Tem um instrumento musical que só era construído na Espanha do século XVI. Bom, esse instrumento é um bem material que representa a cultura da Espanha, né, e dessa região espanhola, perfeito? Agora, muitas vezes o Estado pode definir quais são esses padrões culturais. Por exemplo, o Getúlio Vargas, durante a Era Vargas, durante o Estado Novo, proibia músicas que falassem da malandragem, por exemplo. Então, ele não permitia que a malandragem fosse, né, um patrimônio histórico, um patrimônio da cultura brasileira. Então, isso pode ser naturalmente desenvolvido para a sociedade, isso é sociologia pura, viu, gente?
Então, o povo pode definir qual que é o seu patrimônio cultural, assim como o Estado pode definir qual que é o seu patrimônio histórico. Perfeito? O texto chama atenção para a importância da proteção de bens que, como aquele apresentado na imagem, se identificam como artefatos sagrados. Não é um vínculo religioso, né? É um vínculo nacionalista, cultural. Tá? Então eu descarto a completamente. Heranças materiais, sim, é uma herança material que revela a cultura. Não está completamente errado, viu, gente? Está no mesmo caminho, mas vamos ver as outras. Objetos arqueológicos, o violão não é um objeto arqueológico. O objeto arqueológico é aquele que a gente faz escavação em sítios arqueológicos. O violão não, tá? Peças comercializáveis, não. A ênfase é da cultura, é de patrimônio cultural e não de comércio, tá? Conhecimentos tradicionais, eu estou entre a B e a E. Para mim está absolutamente certo. Ou é herança material ou é conhecimentos tradicionais. E aí? Ai, ai. E eu não sei qual que é. O que vocês acham que é, meninas? Alguém fala um pouco que só eu falei até agora? E? O que tu marcaria, Su? Ou Thaís? Desculpa interromper. Isso falou. Eu acho. Pode falar. Fala, Thaís. Eu Nossa, não sei defender a alternativa também. Eu iria de herança material. Porque, Aí eu ia na E. porque ele trabalha com a materialidade. O violão é materialidade. Né? E o conhecimento seria uma imaterialidade, né? Seria um objeto imaterial. Deixa eu dar uma reolhada aqui no texto aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa de materialidade. Conceber a condição do patrimônio cultural. Ela vai falar de patrimônio, ou seja, para mim, a questão mais material é a B. Eu iria de B, mas posso estar errado. Vamos ver a resposta. Essa é a 7, né? 7E. 7E. Errei eu. Tá? Então, nós temos aqui conhecimentos tradicionais. E aí tem lógica no sentido, meninas, porque ele aborda conhecimentos materiais, ele aborda bens materiais e bens imateriais. Não só o instrumento, que pode ser referente de uma cultura, mas a musicalidade, que também é representada de uma cultura. Perfeito? Deu para entender, meninas? Gente, vocês... Posso continuar assim? Eu quero que vocês entendam que eu estou enganando vocês. Eu não li nada antes, eu estou fazendo junto com vocês. Eu quero fazer um raciocínio junto com vocês. Eu não quero dizer, o Rafa é um enganador. Não é isso, eu estou tentando estabelecer um raciocínio junto com vocês. Posso continuar? Então vamos lá. Vamos fazer mais umas duas e vamos encerrar? Pode ser? Então vamos para 8, meninas. A gente já fez 3 páginas. A história não corresponde exatamente ao que foi realmente conservado na memória popular. E aqui eu retomo o que eu falei para vocês antes de história oral. O que o meu vô conta não é absolutamente verdade, 100% verdade. Eu tenho que guardar as proporções do que ele aumentou, né? Do que é subjetivo das paixões dele. Ele pode dizer para mim, o meu avô pode dizer que o Getúlio Vargas era uma pessoa maravilhosa. Agora o meu outro avô pode dizer que o Getúlio Vargas era um merda. Entende? Então eu tenho que guardar essas questões pessoais. Aqui o texto está dizendo a mesma coisa, né? Então a história não corresponde exatamente ao que foi realmente conservado na memória popular. Então muitas vezes o que está na nossa memória não corresponde à verdade absoluta, né? Tá intrínseco ali os nossos valores, as nossas concepções, a nossa forma de ver a vida. E aí que volta a falar em hermenêutica, que é a interpretação que eu faço dessa fonte. Mas aquilo que foi selecionado pela cabeça, pela memória, escrito e descrito, e popularizado e institucionalizado por quem estava encarregado de fazê-lo. Gente, isso é teoria da história pura. Isso é teoria da história pura. O que passa para a história não é o que realmente aconteceu, mas é o que contam. E a gente sempre ouviu isso, né? A história contada pelos vencedores. A versão dos vencedores sempre vai ficar como verdadeira, né? E aí, então, nós temos aquilo que é cristalizado pela tradição, aquilo que é cristalizado pelas pessoas que escrevem história, aquilo é passado como uma verdade. Eu posso usar aqui, por exemplo, o exemplo do gaúcho, né? E aí o meu sobrinho, tem 4 anos, ele, na época dos gayuchos lá, né, do 20 de setembro, ele bota a bombacha, né? Ele bota como é que é?
bota toda a indumentária do gaúcho. Gente, aquilo é falso, aquilo não é o gaúcho. Né? Aquilo é uma falsa história do gaúcho. Aqui, esse gauchismo do CTG, isso é uma mentira. Mas são os poderosos no Rio Grande do Sul, historicamente, né, falando. São aquelas pessoas que andam armadas, elite branca, que protege o Rio Grande do Sul há anos. Então, a história deles é que é passada. E até hoje eu visto meu sobrinho. Por quê? Porque essa história foi cristalizada. Tá? Então, não corresponde com a realidade, corresponde com aquilo que é contado pelos vencedores. Perfeito? Deu para entender essa relação? Adorei essa questão, gente. Cheguei a ter uma emoção aqui. Deixa eu só ir lá para a nossa próxima página. Vamos lá, meninas. Vamos lá, então. Deixa eu aumentar aqui. Nossa questão 8. Opa, aqui. Então, tá bom para vocês lerem aí? Os historiadores, sejam quais forem seus objetivos, estão envolvidos nesse processo, né, de recontar a história, uma vez que eles contribuem, conscientemente ou não, para a criação ou demolição ou reestruturação de imagens do passado, que pertencem não só ao mundo da investigação especializada, mas também à esfera pública da qual o homem atua como um ser político. Então vamos pensar o seguinte, o Rafa nasceu em 1800. O Rafa, ele tem uma cabeça e uma mentalidade típica das pessoas de 1800. Quando o Rafa reconstrói... Acho que caiu meu microfone aqui. Quando o Rafa... Estão me escutando pior aí? Não. Piorou a voz? Quando o Rafa, em 1800, escreve sobre a Idade Média, ele vai escrever ou se perguntar sobre a Idade Média com uma cabeça, né, de uma pessoa que está em 1800, que vive em 1800. Porque quando o historiador faz história, ele olha para o passado e ele questiona o passado, ele faz perguntas para o passado, que ele quer responder no presente. Então vamos supor que eu estou em 1800. Quando eu olho para a Idade Média no passado e eu quero perguntar, a minha pergunta vai ser a pergunta de uma pessoa que viveu em 1800. Uma pessoa que tem uma concepção cultural de 1800. Mas agora eu tenho um outro historiador, que é o historiador Rafinha de 1900. O Rafinha em 1900 é um outro ser, com uma outra concepção, com uma outra característica. E ele vai em 1900, vai olhar para a Idade Média e vai fazer uma série de perguntas. Essas perguntas fazem parte de uma pessoa que vive em 1900. Aí eu tenho 2000. O Rafinha de 2000 é uma outra pessoa completamente diferente dos dois outros personagens que eu citei. E ele também vai olhar para a Idade Média e vai se perguntar para a Idade Média. Só que quando ele pergunta, ele vai perguntar com uma cabeça, né, com dúvidas de uma pessoa que está no anos 2000. Isso é historiografia. Perfeito? Então nós não podemos desconsiderar, quando se faz história, a concepção do historiador. Porque quando eu vou fazer, por exemplo, eu vou reescrever a história do Getúlio Vargas, será que eu não vou colocar dentro da minha teoria histórica concepções minhas, das minhas vivências? Com certeza. E que podem não ser tão verdadeiras assim. Entende? Então é isso. Gente, esse autor... Só um pouquinho. Desculpa. Esse autor é, sem sombra de dúvida, o autor mais colocado nos vestibulares no Enem, principalmente quando o assunto é história contemporânea. Chama-se Eric Hobsbawm. O Eric Hobsbawm é um historiador inglês que morreu há poucos anos atrás e ele é neomarxista, tá? Ele é um dos maiores gênios da história do século XX. Se vocês pegarem, gente, a quantidade, se vocês conseguirem contabilizar a quantidade de textos do Eric Hobsbawm que caem, são muitos, gente, muitos trechos dos textos, tá? Uma vez que a neutralidade é inalcançável na atividade mencionada, ou seja, na atividade de historiador, é tarefa do profissional envolvido, 2 pontos. Então aqui nós eu posso fazer uma relação com vocês, meninas, de Max Weber. Max Weber, que é um teórico alemão do início do século XX, ele vai dizer que não existe neutralidade. O Hernani, quando fez o mestrado dele, e ele escreveu sobre ditadura militar no Rio Grande do Sul, né, no norte do Rio Grande do Sul, será que o Hernani não colocou na obra dele concepções pessoais dele? Sim, porque ele não vai ser 100% neutro, não existe 100% neutro. Né? A gente não deixa de ser quem a gente é.
a gente pode tentar buscar uma neutralidade, mas ser 100% neutro, a gente não é. É o mesmo argumento que quando eu digo, gente, eu vou me posicionar politicamente em aula. Eu vou dizer que eu sou a favor do fulano, que eu sou contra o fulano e por quê? Mas isso não quer dizer que vocês não possam dizer que são contrários a mim e dar os argumentos de vocês. Agora, eu acho que seria muito falso da minha parte, ou seria impossível eu fingir que eu sou neutro e que não vou defender nem A nem B. Não, isso para mim é hipocrisia. Né? O que eu não posso é fechar o meu argumento e dizer que ele é o único que pode ser pensado. Né? Eu tenho que dizer, não, o aluno não concorda comigo, vamos deixar o cara falar. Entende? Então, essa neutralidade não existe. Tá? Crítica às ideias dominantes, não necessariamente ele tem que criticar ou apoiar, né? Mas eu acho que o cuidado vai além disso. Respeitar os interesses sociais, eu acho que sim, eu acho que o historiador tem uma responsabilidade social. Ele não precisa ser neutro, mas ele tem uma responsabilidade social. Porque o que ele está construindo historicamente, né, o conteúdo que ele está construindo, ele tem uma responsabilidade social. Defender os direitos das minorias, não necessariamente. Explicar as escolhas realizadas, satisfazer financiadores de pesquisa. Para mim, gente, eu iria de B. Eu acho que a escrita da história tem uma função social. Compreender por que eu tenho um presidente tão patriarcal, quase absolutista. Né? Eu acho que a Constituição de 24 e o poder moderador explica um pouco por que a gente tem esse poder dessa forma. Né? Então, eu acho que a história tem uma função social muito maior. Deixa eu ver o gabarito aqui. Essa aqui é a 8, né? É questão 8? É a 8. A 8 é D de dedo. Explicar as escolhas realizadas. Tá. Então, aqui quer dizer o seguinte, quando o historiador desenvolve um conhecimento, ele tem como intenção explicar o porquê que ele desenvolveu aquela teoria histórica, certo? Mas respeitar os interesses sociais não seria errado, tá? Ela está naquela escalada de correta. Então, explicar as escolhas realizadas. O historiador precisa justificar a sua escrita, né? O Hernani, por exemplo, quando fez, eu li, vocês chegaram a ler o livro do Hernani? Eu li o livro dele. É fantástico. Já leram? Não leram? Ele conta de detalhes bem sórdidos aqui da ditadura no norte do Rio Grande do Sul. O Hernani, por exemplo, para ele escrever aquilo, para ele dizer aquelas coisas, inclusive envolvendo famílias de Passo Fundo, famílias importantes de Passo Fundo, ele precisa justificar aquilo, né? Ele precisa dizer que aquilo tem uma importância social. E aí nós temos, inclusive, um motivo do porquê que a D e a B também são corretas, né? A justificativa que o historiador dá para a sua escrita já é em si só uma função social. Né? Ele já tem uma função social intrínseca. Deu para entender, meninas? Deu para entender? Vamos para a última? A Thaís está com a cara de cansada, Thaís. E a Su, mas também foi quase 1 hora, né? Vamos lá para a última, então. Ações de educação patrimonial são realizadas em diferentes contextos e localidades e têm mostrado resultados surpreendentes ao trazer à tona a autoestima das comunidades. Em alguns casos, promovem o desenvolvimento local e indicam soluções inovadoras de reconhecimento e salvaguarda o patrimônio cultural para muitas populações. Vou ler de novo, tá? Ações de educação patrimonial são realizadas em diferentes contextos e localidades e têm mostrado resultados surpreendentes ao trazer à tona a autoestima das comunidades. Em alguns casos, promovem o desenvolvimento local e indicam soluções inovadoras de reconhecimento e salvaguarda do patrimônio cultural para muitas populações. Então, olha a importância da história do patrimônio, né? Ou da educação patrimonial no sentido de tu valorizar uma comunidade. Então, uma comunidade que está se sentindo humilhada, uma sociedade que é muito pobre, que não se vê muito valorizada, né? A cultura histórica pode trazer aspectos nacionais assim, das pessoas se sentirem melhor, da comunidade se sentir mais importante. Né? Então, por exemplo, eu vou lá na vila, uma vila em Passo Fundo, vou lá na Vila Cruzeiro em Passo Fundo. Se os historiadores forem lá na Vila Cruzeiro, que é uma das vilas mais violentas, né? Lá que está o CASE e o presídio, onde tem um grande tráfico de drogas em Passo Fundo, se eu for lá como historiador e fizer um monumento, né, em homenagem aos escravos que ali habitavam no século XVII, por exemplo,
Isso pode dizer que isso pode fazer com que as pessoas daquela localidade se sintam valorizadas, se sintam importantes, né? Trazendo aqui um aspecto de que, pá, velho, a gente é importante. Olha aqui o nosso passado dessa vila aqui tinha um quilombo. Aqui os escravos trabalhavam e eram assassinados. Então, isso traz uma relevância não para o indivíduo, mas para a vida em comunidade. E é isso que o texto basicamente está dizendo, tá? Vamos ver então a questão A, meninas. Opa, a valorização dos bens mencionados encontram-se correlacionadas à ação educativa que promovem a evolução das atividades artesanais herdadas do passado. Gente, esse passado não precisa ser só artesanal, né? Ele pode ser qualquer tipo de passado, né? Representações sociais formadas de identidades coletivas, isso mesmo. Para mim, a B está certa. Então, é uma representação social, ou seja, de uma comunidade, a representação de um grupo social. Meu exemplo aqui foi a Vila Cruzeiro, né? Onde eles têm uma identidade comum. Eles têm um passado em comum. E esse passado em comum é o quê? O fato deles estarem em uma localidade onde tinha um quilombo. Perfeito? Olhem a ser mobilizações políticas criadoras de tradições culturais. Gente, não só políticas, né? Eu acho que qualquer ação, qualquer mobilização poderia fazer o desenvolvimento desse aspecto de passado em comum glorioso, né? E não só política, pode ser social, pode ser cultural, né? Um artista famoso nasceu aqui em tal localidade, né? Então, por exemplo, tem Vacaria, tinha um músico antigo ali em Vacaria que era famoso. Bom, vou fazer um monumento ali, a comunidade se sente unida por esse músico, né? Não é um aspecto político, é um aspecto cultural. A D, a hierarquização das festas folclóricas praticadas por grupos sociais. Sim, as festas folclóricas também é um patrimônio, mas é um patrimônio, perfeito? E, na verdade, eu estou falando de patrimônio como um todo, certo? Então, por exemplo, assim, aqui em Ibiaçá tem uma, como é que é a peregrinação de Ibiaçá? Não sei se vocês conhecem, né, gente? A peregrinação. E depois tem a festa, não tem? Isto, e depois tem a festa. Essa festividade da comunidade local, ela é folclórica, ela é patrimônio local, perfeito? Só que o texto vai falar de patrimônio de forma genérica e não de um patrimônio específico, como diz aqui, então, a hierarquização das festas folclóricas. E aí, formação de escolas, formação escolar dos jovens para o trabalho realizado nas comunidades. Tá? E também não é para o trabalho nem para a formação. A B é a mais correta, né? A representação social, ou seja, a representação de um grupo de indivíduos, tá? Que formam uma identidade coletiva, que formam um caráter cultural comum. Perfeito? Meninas, então encerramos aqui. Essa primeira parte aqui é só de teorias da história. Então, tiveram questões aqui um pouco mais complicadas. A partir de agora, aqui nosso próximo assunto, se vocês verem aqui na minha tela, é o surgimento do ser humano, ou seja, a gente vai abordar um pouco de pré-história e as primeiras civilizações. Então, aqui provavelmente vai trabalhar com história antiga oriental e história antiga ocidental. Então, essas questões a partir daqui vão ser menos viajandonas, digamos assim. Por quê? Porque teoria da história sempre é mais difícil de compreender. Tá? Agora aqui a gente vai estar falando sobre questões de algum período histórico, de um processo histórico específico que a gente já tem esse conhecimento. Então, tudo vai ficar mais fácil a partir da próxima aula. Perfeito? Meninas, ótimo ver vocês, foi um prazer. Qualquer coisa me gritem, agora eu estou lá no grupo de vocês, junto com a Val, né, o grupo de química de vocês, e a gente vai se conversando, tá? Hoje eu termino de escanear, já faço um PDF para vocês disso aqui tudo, e já envio lá, já faço o Google Classroom. Feito! Meninas, bom almoço para vocês, que eu estou sem almoço hoje. Beijo. Obrigada, Valeu. tchau. Tchau. Interromper a nossa gravação.